desiste, seu velho! O filme começa contando a história emocionante de dois irmãos que têm superpoderes. Eles são muito fortes e poderosos. Um dia, sem querer, machucam algumas pessoas na cidade em que moram. Os moradores acham que eles são perigosos e decidem simplesmente eliminá-los. No meio da noite, eles incendiam a casa dos irmãos. Os pais deles falecem, mas os irmãos Samaritan e Nemesis sobrevivem. Depois disso, cada um dos irmãos decide seguir um caminho diferente. Samaritan acredita que proteger a humanidade e salvar as pessoas é a coisa mais importante da vida. Já Nemesis é o completo oposto. Ele começa a odiar a humanidade por ter eliminado seus pais. Os dois se tornam inimigos apesar de irmãos e seguem caminhos totalmente diferentes. Samaritan passa a se dedicar a salvar as pessoas, enquanto Nemesis se dedica a eliminá-las. Ele cria uma arma mortal, um martelo, que usa para tentar matar Samaritan. Apenas essa arma seria capaz de derrotar Samaritan, que era muito forte. Um dia, durante um conflito, ocorre uma explosão e muitos acreditam que os dois irmãos já se foram, já bateram as botas, já morreram. Eles sempre usavam máscaras para esconder suas identidades. No entanto, muitos ainda acreditam que Samaritan ainda esteja vivo. A cena muda para um menino chamado Sam e sua mãe, que está indo para o trabalho. Ela pede dinheiro da mesada do filho. Está chovendo muito e Sam vai jogar o lixo fora. Ele vê um símbolo de Nemesis na lixeira, mas como ele é muito fã do super-herói Samaritan, ele muda o símbolo para o de Samaritan. Na chuva forte, ele vê seu vizinho Joe, que não é nada mais nada menos que Stallone, coleta coisas que podem ser consertadas do lixo e as vende para ganhar a vida. Ele trabalha cuidando das lixeiras e encontrando coisas novas todos os dias. No dia seguinte, ele encontra um rádio quebrado e o leva para casa. Quando volta para a escola, Sam vê um aviso de que a renda da sua casa, o aluguel, não foi pago. O dono da casa trancou a porta e ele senta do lado de fora esperando por sua mãe. Sam pergunta a Joe sobre o rádio quebrado e o relógio que também está quebrado enquanto ele passa. Enquanto isso, um amigo de Sam o convence a roubar fios de um prédio abandonado. Eles roubam os fios e vão para o lugar de Cyrus, que é um fã de Nemesis. Eles recebem $40 pelos fios. De repente chega Reza, que trabalha com ele em roubos, jogos de azar e tudo de ruim que você pode imaginar. Ele é um líder da gangue que planeja e atua em um ferro velho. Reza pede a Sam para distrair o dono da loja enquanto ele e seus amigos roubam a loja. Sam, sendo muito jovem, fica perdido e Reza lhe dá um pacote de molho picante. Ele acaba colocando o molho na testa e chora, o que faz com que o dono da loja o expulse, já que ele já sabia de todo esse plano. Enquanto isso, Reza e seus amigos roubam caixas da loja, mas descobrem que só há chips dentro delas. Reza culpa Sam por não ter escolhido as caixas certas. Cyrus, o chefe de Reza, fica impressionado com a coragem de Sam e lhe dá $200. Metade pelo trabalho de hoje e metade pelos trabalhos futuros. Ele também descobre que Sam é um grande fã de Nemesis e tem até uma tatuagem do sinal de Nemesis no peito. Ele acredita que Nemesis costumava lutar contra aqueles que precisavam ser lutados, enquanto Samaritan apenas protegia os ricos. Nemesis sempre ajudou os pobres a ter justiça. Sam volta para casa com dinheiro e paga o aluguel atrasado. Sua mãe briga com o dono da casa. Eles dão $200 e conseguem entrar na casa. Mas Sam esconde a verdade da mãe e mente pra ela. Sua mãe o aconselha a sempre ser bom. Ela trabalha muito e quer que seu filho se comporte bem. Ela o ama muito porque sabe que ele sente falta do pai, que morreu. Mais tarde, Reza e seus amigos querem o dinheiro de Sam e o perseguem. Eles o agridem até que Joe, um homem bondoso que ajuda as pessoas, aparece e os defende. Ele derrota os agressores facilmente. Enquanto isso, Cyrus planeja explodir bombas em diferentes lugares da cidade e ele e seus amigos matam segurança que os interrompe em um depósito. Na cena seguinte, Sam pega a faca torta que Reza deixou e volta para casa. Ele usa binóculos para monitorar Joe e ver suas cicatrizes nas costas. Enquanto isso, Cyrus encontra os capacetes do Samaritan e do Nemesis, além do martelo especial de seu irmão. Cyrus usa o martelo para bater no capacete do Samaritan e Joe sente o impacto. Enquanto isso, Sam tenta convencer um editor a publicar sua história sobre o renascimento de Samaritan. O editor resiste, mas Sam mostra a faca de Reza como prova e insiste em falar sobre Joe, que salvou um cachorro. O editor mostra a foto do martelo especial de Nemesis e Sam começa com sua história. Na próxima cena, Sam vai seguindo Joe por todo lado, mesmo quando Joe pede para ele parar. Sam até sai pela janela da casa de Joe, mas Joe flagra. Sam encontra o freezer de Joe cheio de sorvete e bebidas geladas, e também tem um livro de recortes sobre Samaritan no armário de Joe. Sam rouba o livro e o leva para casa. Na cena seguinte, Reza planeja machucar Joe,
mas ele consegue escapar. Quando volta para casa, Joe percebe que seu livro de recortes foi roubado. Ele corre atrás de Sam e sua mãe atende à porta. Joe explica o que aconteceu e a mãe de Sam o repreende. Sam devolve o livro de recortes e vai embora. Na manhã seguinte, Sam vê Joe andando pela rua e joga uma lata de lixo nele. Joe para e conversa com Sam. Sam acredita que Joe é Samaritan, mas Joe nega. Ele quer mostrar que é apenas um fã de Samaritan e esclarecer as dúvidas de Sam. Sam pergunta a Joe sobre seu álbum de recortes cheios de fotos e Joe o chama de mentiroso. Mais tarde, enquanto caminha pela rua, Risa bate em Joe com um carro e simplesmente atropela ele, deixando-o gravemente ferido. Acreditando que Joe já faleceu, já foi embora, até que em um momento ele simplesmente levanta, como se nada tivesse acontecido, seus ossos estavam todos quebrados, mas de repente não tem nada. Joe ainda se recusa a dizer que é Samaritan e revela a Sam que seu corpo funciona com princípios de termorregulação e dinâmica do calor, precisando de algo frio para sua vida, por isso que ele come muito pote de sorvete, muitas coisas geladas. Enquanto isso, Cyrus testa suas bombas de apagão na cidade, que criam uma explosão estrondosa apagando as áreas próximas. Um homem com uma máscara de Nêmesis e um martelo nas mãos começa a chamar pessoas para apoiar a narrativa de Nêmesis, encorajando-os a tomar o que perderam em nome da injustiça e recuperar seu poder. As pessoas ficam motivadas e começam a saquear a cidade, causando destruição, eliminando pessoas e incendiando carros e prédios. Sam e Joe finalmente se tornam amigos. Eles conversam sobre os poderes de Joe e Sam o leva para uma loja de antiguidades. Joe tenta consertar seu relógio quebrado. Na manhã seguinte, Sam pede para Joe ensiná-lo a lutar. Joe concorda e eles combinam de se encontrar no telhado depois do trabalho. Chegando lá, Joe pede para Sam mostrar suas habilidades. Sam começa a movimentar as mãos, como seu pai ensinou quando ele tinha 4 anos. Ele é impressionante, realmente, mas ainda é uma criança e não consegue vencer Joe. Claro, ele acaba machucando as mãos ao bater nele. Depois, no apartamento de Joe, ele dá um gelo para Sam colocar no machucado. Sam fala sobre a natureza pecaminosa de Nêmesis e pergunta a Joe sobre seu passado e quem ele acha que é Samaritan. Joe explica que consertar coisas antigas é terapêutica para ele. Sam também deseja que Nêmesis nunca mais volte, pois ele só quer espalhar o caos pelo mundo. Joe se ofende com as perguntas de Sam e acaba gritando com ele. Sam sai do local. Na rua, Sam encontra Cyrus, que oferece para ele ganhar $100 e o leva para seu esconderijo. A seguidora de Cyrus ameaça Sam, dizendo para ele respeitar e obedecer seu líder a todo custo. Cyrus pede para Sam assobiar sempre que vir um policial e o leva para dentro de uma garagem, embora Sam não saiba como assobiar. Os homens de Cyrus amarram um policial em uma cadeira e o ameaçam para que ele não diga nada sobre a colocação das bombas apagadoras. Os policiais já os tinham impedido antes de colocá-las e agora está gravemente ferido. A seguidora de Cyrus acende uma chama e o policial promete nunca mais atrapalhá-los. Cyrus busca semear o caos na cidade e ser o próximo Nêmesis. Sam fica aterrorizado ao presenciar seus planos e foge. No caminho, ele encontra Risa e seus amigos espancando um antigo amigo dele. Sam tenta salvar o amigo, mas é amarrado e espancado também, ficando inconsciente numa carroça em frente à sua casa. Joe vê tudo pela janela e fica surpreso ao perceber que Sam ainda está vivo. Cyrus e seus seguidores seguem Joe até o hospital, mas ele os derrota em uma grande luta. Uma garota questiona se Joe é o Samaritan, depois de ver sua habilidade. Enquanto isso, um dos homens de Cyrus joga uma bomba, mas Joe salva a garota usando sua força. As notícias falam sobre a possível volta de Samaritan, mas Joe decide deixar a cidade e não se envolver novamente. Sam corre para contar a Joe sobre a perigosa missão com Cyrus, mas Joe pede para que ele informe a polícia. Ele não quer se envolver em nada disso. Sam fica irritado e vai embora. Cyrus assiste à TV e vê Joe salvando uma criança. Ele corre para encontrá-lo, achando que ele é Samaritan, e quer completar a missão de eliminá-lo. Eles vão até o apartamento de Joe, mas Sam vê e corre para salvar sua mãe. No elevador, Cyrus os encontra e leva Sam com ele. A mãe de Sam volta para o apartamento ferida e chorando. Joe encontra o relógio quebrado de Sam em seu bolso e retorna para devolvê-lo. Furioso, prepara um ataque cheio de óleo e vai em direção a Cyrus. Ele quebra todas as barreiras e passa por uma chuva de balas. Cyrus o insulta, lembrando suas lutas com seu irmão. Cyrus chama Joe de bom rapaz e o atinge com um martelo de Nêmesis. Joe é arremessado e gravemente ferido. Sam o motiva a lutar de volta. Joe tem flashbacks de suas lutas anteriores e é revelado que ele é o Nêmesis e não o Samaritan. Depois da morte de seu irmão, ele se tornou um bom cara, porque sabe que suas ações estão certas. Uma grande bomba explode no local, eliminando a maioria dos homens de Cyrus e sua namorada.
Sam está vivo e Joe luta com os homens restantes, segurando o martelo. Seus poderes diminuem, pois o prédio está em chamas. Ele sente seu coração explodindo, mas ainda está lutando com eles. Ele reúne toda a coragem e grita alto. Ele quebra as pilastras com seu martelo e o teto cai sobre ele. Ele está vivo, sozinho e se movendo para o elevador para chegar a Sam. Enquanto isso, Cyrus está tão louco com ele porque sua namorada está eliminada e ele confisca Sam. Joe para o elevador em movimento com sua mão e elimina todos os atiradores dentro do elevador sozinho. Cyrus quer explodir a cidade, então ele inicia os cronômetros de todas as bombas plantadas. Ele mirou em todos os lugares que poderiam reforçar a queima. Sam tenta detê-lo, mas ele nunca ouve. Joe continua lutando contra os homens até que ele coloca uma bomba na barriga do cara. A bomba fica presa porque também tem uma faca junto, então logo ele fecha a porta e explode tudo. Cyrus ainda quer eliminar Joe porque ele traiu todo mundo e foi egoísta ao usar o nome de Nêmesis para recuperar o poder. Cyrus ataca Joe com um martelo, mas ele luta corajosamente mesmo estando fraco. Cyrus nunca considerou Nêmesis como seu herói, apenas queria chamar a atenção das pessoas por medo. Ele é tão cruel que quer eliminar milhões de pessoas inocentes sem nenhum motivo. Mesmo sendo brutal, Nêmesis nunca quis isso. Ele só odiava as pessoas por terem eliminado seus pais. Joe está prestes a cair no fogo, mas Sam o encoraja a lutar. Joe ainda se considera um herói e decide lutar de volta pegando um martelo especial e acertando Cyrus com força. Ele amarra o martelo em volta do corpo de Cyrus e continua batendo nele. Depois de vários golpes, Joe está exausto. Cyrus chora por sua vida, mas Joe o joga no fogo e seu corpo começa a queimar. O coração de Joe está prestes a explodir por causa do excesso de calor e fogo. Ele chora de frio enquanto rola pra lá e pra cá. Sam tem a ideia de pegar um extintor de incêndio e jogar água gelada em Joe para salvá-lo. Porém, isso dura pouco e para instantaneamente. Joe não aguenta a dor e seu coração para. Sam tenta fazê-lo respirar e voltar à vida. Depois de alguns minutos, Joe começa a gemer e respira com dificuldade. Mas ainda está vivo. Eles precisam sair imediatamente do prédio que parece que pode desabar a qualquer momento. Joe os encoraja a sair antes que seja tarde demais. Ele pega Sam pelos ombros e corre em direção à janela. Joe pula a janela e cai em outro prédio, quebrando a parede para se proteger do fogo. Sam está furioso e pergunta a verdade para Joe. Inicialmente, Joe resiste, mas acaba admitindo que é um vilão, não um Samaritan. Ele explica que o bem e o mal estão dentro de cada pessoa e que se alguém pensa positivamente, fará coisas boas. Sam quer contar a todos essa filosofia, mas Joe prefere partir e pede a Sam que guarde segredo. Na cena seguinte, Sam encontra sua mãe, a polícia e a mídia esperando por ele fora do prédio. Sam confirma que Samaritan está vivo, que foi Joe quem o salvou. O editor, que não acreditava nele, estava lá e o apoiou. Além disso, ele encontra seu relógio quebrado no bolso, consertado e funcionando. Ele também encontra Joe parado na multidão e acena para ele. Na última cena, Joe sai do lugar e começa a andar em um túnel. E o filme termina aqui. Pô, deu um trabalho pra fazer isso aqui, hein? O filme é legal, tá? Mas deu trabalho, né, mano? Então deixa um like aí se você quer fortalecer o canal e se inscreve também. Tamo junto, vacilão. Um abraço.